A nossa discussão do vídeo anterior, onde dizíamos que os requisitos do 5G se dão em 3 dimensões diferentes, eMBB, Enhanced Mobile Broadband, que sobe agora para 10 gigabits por segundo, a Ultra Reliable Low Latency Communication, ou RLLC, que baixa a latência da comunicação para 1 milissegundo, e o MMTC, que tem a ver com a quantidade de conexões por quilômetro quadrado, que sobe de 10 mil para 1 milhão. Isso em relação à tecnologia 4G. Bom, vamos falar agora sobre casos que incentivam a existência desses critérios. O primeiro deles é a realidade aumentada, ou a realidade virtual, que por VR a gente pode entender 3 tipos diferentes de aplicação. A primeira é da realidade virtual, onde tudo que você vê, né, com o seu dispositivo é virtual, ou seja, não existe, é uma realidade que foi projetada e colocada para ser passada no dispositivo. O segundo é o AR, ou seja, Augmented Reality, ou realidade aumentada, ou seja, você vê coisas do mundo real e essas coisas do mundo real de repente são aumentadas, augmented, com novas informações, com coisas a mais, né? Tal como todo mundo já pode ter visto no anúncio, né, no QR Code, que faz passar alguma coisa na tela do telefone. Todas as plataformas, né, atuais de telefonia possibilitam, né, a utilização de realidade aumentada. E por último, a realidade mista ou realidade misturada, onde você realmente tem dificuldade de distinguir o que é verdade, né, o que é real e o que é digital. Claro que aqui nesse cenário, né, é complicado ter uma baleia no meio de uns ginásios, né, pulando dentro d'água, então aqui dá para ver, mas você percebe que são 2 cenários, são 2 informações bem realistas, então fica difícil, se você não tiver o equipamento, se você não estiver no ambiente, saber o que é verdade e o que é a realidade e o que é a modelagem. Bom, detalhando mais sobre isso, né, vamos falar sobre os requisitos típicos, né, para os serviços de realidade virtual. Nós agora nos encontramos na fase pré-VR, ou seja, a gente está com a resolução um pouquinho melhor do que HD, temos uma profundidade de cor de 8 bits, uma taxa de atualização da tela de 90 Hz e consumo básico de banda de 50 megabits por segundo. Se a gente mantém as mesmas propriedades aumentando a resolução, que é o que deve acontecer nos próximos 2 anos, aqui nós estamos aumentando a resolução para Full HD, tá? Um pouco melhor do que Full HD, na verdade, nosso consumo já quadruplica, já vai para 200 megabits por segundo. E se a gente considera cenários provável daqui a 3 a 5 anos, onde teremos aplicações rodando em 4K, e com melhorias, é claro, da profundidade de cor e da taxa de atualização da tela, aí subimos para um cenário onde 1.4 gigabit por segundo passa a ser necessário para implementar esse serviço. Para você ter ideia da evolução da realidade virtual, a realidade virtual começou alguns anos atrás, estou falando com relação aos dispositivos móveis, tá? Com os óculos VR, né, é bem comum, óculos feitos de papelão com lentes e você encaixava seu telefone celular aqui, né, isso começou a ser possível por causa da densidade de informação da tela, com as telas de cristal líquido do telefone ficando mais densas, esse tipo de coisa começou a ficar possível, mas tinha problemas. Embora fosse muito barato, né, um óculos desse custava, sem um telefone óbvio, cerca de $2, havia muita dificuldade para controlar o conteúdo com relação a copyright, com relação a direitos autorais, porque ele era essencialmente offline, né, e aí não incentivava o mercado, não havia um mercado principal para isso. Foi uma demonstração de possibilidade. Uma outra opção seria a realidade virtual atrelada ao PC, atrelada a um computador, que exige um computador local, mais um terminal, né, para a realidade aumentada, um terminal FAT, ou seja, com alto poder de processamento, com memória, né, com capacidade de display de vídeo, ou seja, esse terminal acaba encarecendo todo o conjunto, e como você pode ver aqui na demonstração, eu tenho um conjunto sendo utilizado pelo usuário, e ainda plugado a fios, ou seja, o usuário não tem mobilidade.
fora o preço que ia exceder os $2.000, né, em média. Uma outra solução é a realidade virtual na nuvem, né, o processamento dela todo na nuvem, que tem por requisito apenas a nuvem e um terminal thin, um terminal magro, um terminal sem muitas capacidades computacionais, capacidade apenas para poder receber, decodificar o vídeo e mostrar somente. Isso pode ser feito hoje em dia por menos de $400, o que deixa o preço acessível, né? E considerando que ele é sem fio e considerando que o processamento dele é na nuvem fica mais fácil de controlar o conteúdo, né? E os direitos a proteção dos direitos autorais é garantida. Então isso faz com que o custo seja baixo, o acesso seja fácil e proporciona um ecossistema para a produção de conteúdo VR em nuvem. Lembrando que hoje em dia as demonstrações que temos de VR em nuvem se resumem a videogames e poucas pesquisas acadêmicas. Esse cenário deve mudar nos próximos anos com o barateamento da tecnologia. Bom, o problema é que essa tecnologia, o Cloud VR, tem requisitos muito grandes que não podem ser atendidos pela rede local, pelas tecnologias locais, 4G. Para uma experiência de nível de entrada, são necessários 200 megabits de banda e 10 milissegundos de latência. Nós sabemos que 200 megabits já é o dobro do mínimo que o 4G consegue oferecer, né? Especialmente se o dispositivo estiver se movendo, e os 10 milissegundos de latência é 5 vezes menos do que o 4G oferece, né? Enquanto uma experiência completa de realidade virtual vai requerer 9.4 gigabits por segundo e 2 milissegundos de latência, o que realmente não pode ser atendido por outro tipo de rede, ou pelas redes existentes. Somente as redes 5G vão conseguir entregar, né, a experiência completa de realidade virtual. Nosso segundo cenário é o cenário que explora a quantidade de conexões, o IMTC. Temos aqui o cenário das bicicletas compartilhadas. Hoje em dia, bicicletas, patinetes, até veículos, né? Cada bicicleta dessa é um dispositivo com acesso à internet, porque você usa o aplicativo para poder desbloquear, para poder deixar, e enfim. Esse aqui é um cenário de aplicação que vai funcionar dentro de uma Smart City, né? A Smart City vai ter todos os seus dispositivos também acessando a internet, todos os seus sensores, todos os seus sinais, todos os seus métodos de controle, todos acessando a internet, possivelmente com smart meters, ou seja, medidores inteligentes que dispensam que um funcionário passe todos os meses para poder fazer a leitura do relógio. Não precisa, o próprio relógio se comunica com a empresa e fala qual é a leitura na época da leitura, né? Outros cenários de aplicação, Smart Parking, né? Cada carro sendo um dispositivo com acesso à internet, pode muito bem informar onde foi que parou, por quanto tempo ficou, e isso ser gerado uma cobrança direta, sem precisar de atravessadores, né? E esses são só alguns mínimos cenários que exploram todas as possibilidades da tecnologia 5G com o seu aumento da densidade de conexões por quilômetro quadrado. O último é um cenário que explora a necessidade da baixa latência. Estamos agora no mundo da direção autônoma, né? Direção automatizada, né? Imagine você agora que temos um carro que está andando a 120 km por hora e de repente o processamento da rede detecta um obstáculo, tá aqui, e pede para que o carro pare. Se a gente considerar esse cenário implementado numa rede 3G que tem 100 milissegundos de delay, né, de latência, o carro vai andar 3,33 metros até conseguir receber o comando de parar. 3,33 metros é a diferença entre a vida e a morte do obstáculo se for uma pessoa, né, se for um ser vivo. Num cenário 4G, ou seja, num cenário 3G é inviável. No cenário 4G, 1,67 m para o carro poder começar a parar também é inviável. No cenário 5G, o ABS
do carro é acionado em apenas 3 centímetros. Ou seja, no 5G, por causa da latência, que é 50 vezes menor que a latência do 4G, esse cenário começa a ser possível e transportar o processamento e a quantidade de sensores e a consciência do carro para cloud, para a nuvem, que é uma solução muito mais viável economicamente, baixa muito mais o preço do dispositivo, do carro, né, de direção automatizada, de direção autônoma. Esse aqui é um outro cenário que mostra dois carros de direção autônoma, os dois, se eles não forem conectados a uma rede, eles não vão conseguir se comunicar antes de se ver. Por quê? As soluções atuais de direção autônoma, todas se baseiam em videocâmeras, em sensores de radar, em sensores a laser, todos instalados dentro de cada carro. Ou seja, se um carro não consegue enxergar o outro e os dois trafegam em alta velocidade, não vai ser possível se livrar desse acidente utilizando tecnologias atuais. A internet dos veículos, né, que conecta os veículos, vai permitir que o sinal de um encontre o sinal de outro muito antes deles se verem fisicamente, evitando assim esse tipo de problema, esse tipo de falha, evitando que esse tipo de falha possa acontecer. Bom, e agora temos pontos importantes, né, key points, que diferenciam uma rede 5G de uma rede 4G. Numa rede 5G nós temos a latência de 1 milissegundo, enquanto numa rede 4G implementada com tecnologia LTE, nós temos de 30 a 50 vezes mais, ou seja, 30 a 50 milissegundos. A largura de banda da conexão, né, de 10 gigabits por segundo, independentemente da velocidade do dispositivo que acessa, que é pelo menos 100 vezes mais rápido que o pior caso do 4G. O número de conexões se expande, né, de 10 mil sobe para 10 milhões, ou seja, é um número pelo menos 100 vezes maior. E tem as questões de arquitetura da rede, que vai ser detalhada no próximo módulo, né, melhor, mas eu tenho a capacidade de fazer o slicing, a divisão da minha rede, e fazer com que minha rede LTE sirva para diversos propósitos diferentes. Por que diversos propósitos diferentes? Vou mostrar agora. Bom, a rede 4G não pode preencher os requisitos das aplicações futuras, que foi o que a gente mostrou agora, e o que eu falo de slicing tem a ver com gerenciar a rede em subredes que possibilitem esse tipo de aplicação ou de aplicações, no sentido de uma aplicação de realidade virtual precisa de bastante velocidade, né, de comunicação, e de um delay, né, de uma latência baixa, mas não tão baixa assim. Uma rede de sensores, né, não precisa de grandes velocidades de comunicação, e latência também não precisa ser essas coisas todas, mas precisa de muitas conexões. Um carro autônomo não precisa de conexão em grandes velocidades, mas precisa de latência baixíssima. Então o slicing do slide anterior, basicamente é conseguir configurar a minha rede em subredes, cada uma acessada por um tipo de aplicação diferente, e oferecer aos usuários dessas aplicações diferentes planos específicos. E assim, o meu 5G acaba virando uma plataforma, né, de internet móvel e de IoT móvel, né, IoT, internet das coisas, que vai oferecer tanto a consumidores quanto a nova indústria vertical, quanto as próprias operadoras a capacidade de oferecer novas aplicações, novos modelos de negócio e o surgimento de novas indústrias. Bom, terminamos o conteúdo do nosso primeiro ponto, né, a força motriz da evolução 5G. Até o próximo vídeo.